vocês. Então a gente vai dar início aí, né, a um estudo sobre grandezas físicas e suas unidades de medida. Bom, não tem como a gente falar sobre alguns conceitos, fenômenos de física sem antes conhecer as grandezas, porque são as grandezas que vão estar envolvidas, né, nos fenômenos físicos. E as unidades de medida são a forma como a gente vai quantificar cada grandeza física. Eu vou explicar melhor durante o vídeo aí, durante a aula, beleza? Então, como objetivo da aula aí, eu destaquei alguns pontos principais que a gente vai falar. O primeiro deles ali, a gente falar o que é o conceito, então, de grandeza física. Depois disso, depois que nós estabelecer, a gente vai falar sobre o que é grandezas fundamentais e o que são grandezas derivadas. Qual que é a diferença entre elas? Tá? Elas vão se complementar aí e a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. E o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Na física a gente tem um conjunto de grandezas, né, que são amplas aí, por exemplo, velocidade, massa, etc. São um monte de grandezas físicas aí que a gente vai estudar ao longo do ensino médio e que a gente vai buscar especificar cada uma delas. Mas elas têm algumas diferenças, né, quando a gente vai tratar elas. E essa diferença é o que a gente chama de escalar e vetorial. Tá? E vamos falar também sobre o que é símbolos para as grandezas físicas. Geralmente esses símbolos então vão ser o que está inseridos dentro de uma equação matemática. E as grandezas físicas e as unidades de medidas que eu vou explorar então a importância da gente ter uma unidade de medida para cada grandeza física. Bom, o que é grandeza física? Grandeza física nada mais é do que tudo aquilo que a gente pode medir ou descrever quantitativamente. Por exemplo, se a gente for falar de velocidade, eu consigo medir a velocidade, eu consigo dizer se o móvel está a 30 km por hora, se ele está a 100 km por hora. Se eu quiser medir a altura de uma pessoa, eu consigo dizer que essa pessoa tem 1,50 m, tem 1,80 m. Eu consigo medir a altura de um prédio, se tem 30 metros, 100 metros. Então, grandeza física é tudo aquilo que a gente consegue medir. Eu já trouxe aqui alguns exemplos, dizendo então que velocidade, tempo, distância, energia, força, potência, área, volume, todas essas e outras que a gente vai estudar são grandezas físicas. Um exemplo clássico, tá, do que não é grandeza física, por exemplo, são sentimentos. Sentimentos, embora o Tony Stark, lá, a filha do Tony Stark, diz que ama ele 1.000.000.000, a gente não pode afirmar que um sentimento como o amor é uma grandeza física, porque a gente não consegue mensurar quantitativamente, né? Só de uma forma simbólica. Bom, então, voltando ao nosso objetivo da aula, eu queria falar com vocês ali o que era grandezas físicas. Eu já expliquei, né, o que é uma grandeza física, é tudo aquilo que a gente pode medir. O que é uma grandeza física fundamental e o que é uma grandeza física derivada? Grandeza física fundamental são aquelas grandezas que servem de base para a gente conseguir medir outras grandezas. Por exemplo, se eu quero medir a velocidade ela é uma grandeza física que depende de duas unidades, de duas grandezas fundamentais, tá? O comprimento, ou a distância, né, que o móvel está se percorrendo, e o tempo. Essas duas grandezas, deslocamento e tempo, são grandezas fundamentais. Elas servem de base, então, para a formação de uma outra grandeza que seria a velocidade. O que vocês conseguem perceber com isso? Que as grandezas fundamentais, geralmente, elas só têm uma unidade de medida. E quando eu falo em grandezas derivadas, a unidade de medida, que seria, por exemplo, da velocidade, ela necessita de duas unidades de medida que seriam das grandezas fundamentais, o comprimento e o tempo. Então, a gente, de uma forma mais simples, a gente diz que as grandezas fundamentais são aquelas que podem ser medidas diretamente.
ou seja, que a gente obtém ela apenas com uma medida. Essas grandezas fundamentais existem 7 delas. Tá? Eu vou mostrar depois no próximo slide quais seriam elas. E grandezas derivadas, então, são aquelas que a gente necessita de mais medidas, né? De duas ou mais grandezas. Por exemplo, área, volume, densidade, velocidade, aceleração, força, impulso. Todas essas grandezas que eu mencionei agora são grandezas derivadas. O que isso significa? Significa que ela precisa de duas ou mais grandezas para conseguir formar uma. Aqui nesse quadro, então, eu estou esboçando aqui nesse quadro azul quais são as grandezas fundamentais, que são 7, como eu mencionei antes, e no quadro amarelo está aparecendo as grandezas derivadas. No quadro azul ali vocês podem ver que a gente tem como grandeza fundamental o comprimento, o tempo, a massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas grandezas que estão aqui nesse quadro, tá? Elas vão servir de base para a gente conseguir formar as grandezas derivadas. Vejam bem, a velocidade ela necessita do comprimento, né, da distância aqui, e necessita do tempo. Ou seja, essas duas grandezas aqui estão formando a velocidade. Quando a gente fala em aceleração, também a gente precisa das mesmas grandezas, do comprimento e do tempo. A velocidade e a aceleração elas têm uma diferença ali que a gente vai estudar na sequência. Porque entra essa questão aqui do quadrado, mas o foco não é agora. O foco eu só quero mostrar que existe essa diferença que ela necessita, né, de duas grandezas, então, do comprimento e do tempo. Olha aqui a força. A força também. A força necessita da massa, necessita do comprimento e necessita do tempo. Então ela precisa de 3 grandezas para conseguir formar, para a gente conseguir medir força. Energia também, eu preciso de massa, preciso de comprimento e preciso de tempo para mim conseguir medir a grandeza física de energia. Área, né? Eu preciso só de comprimento. Mas veja bem, que isso aqui está ao quadrado. Ou seja, significa que eu preciso fazer 2 medidas para mim conseguir ter a área. Se eu quero medir a área de um campo de futebol, eu preciso medir o comprimento e eu preciso medir a largura. Ou seja, eu preciso de 2 medidas. Se eu quiser medir o volume, também. Eu preciso só da grandeza de comprimento, mas eu preciso fazer 3 medidas. Eu preciso fazer a medida da largura, do comprimento e da altura, ou da profundidade, enfim. Então, essa é uma diferença, né? Por que área e volume, mesmo precisando de uma única unidade de medida, ela necessita, ela é uma grandeza derivada, porque ela precisa de 3 medidas. Bom, então o que a gente viu aí? A gente já definiu mais ou menos o que é uma grandeza física, a gente falou sobre o que é grandeza física fundamental e falamos também sobre o que é grandeza derivada. Vamos dar sequência aí agora, vamos falar um pouquinho sobre o que é grandeza escalar e o que é grandeza vetorial. Então aí, as grandezas físicas elas podem ser classificadas em 2 tipos, a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar é um tipo de grandeza que a gente consegue satisfazer ou compreender ela com somente um valor, uma quantidade. Por exemplo, se eu disser que eu gastei uma quantidade X de energia, eu gastei 1000 calorias. Beleza, eu já posso satisfazer uma resposta, uma informação, eu posso ter informação suficiente com apenas aquela informação. Foi gasto 1000 calorias. Ou foi fornecido para um determinado sistema 1000 calorias. Agora, quando eu falo sobre grandeza vetorial, eu estou falando de uma grandeza um pouco diferente. A grandeza vetorial, para mim conseguir satisfazer uma informação, eu preciso informar
três situações. Eu preciso falar sobre a quantidade, tá? Aquilo que mensura um número, tá? 10, 20, 100, 1000, 10.000. É a quantidade, a intensidade, a gente chama de módulo, tá? A gente precisa falar sobre a direção e a gente precisa falar sobre o sentido. Quando eu falo, por exemplo, de força, quando eu falo de velocidade, quando eu falo sobre quantidade de movimento, quando eu falo de deslocamento, eu estou falando de grandezas vetoriais. São grandezas que precisam de três informações. Quem que utiliza muito essa ideia de grandezas vetoriais? Aquelas pessoas que controlam os aviões, por exemplo, que fazem as rotas dos aviões, elas falam em grandezas vetoriais. Elas têm lá no computador, aparecendo para elas, a informação da velocidade, da direção e do sentido que o avião está se deslocando. Por exemplo, o avião está a 900 km por hora em direção a sudoeste, norte, sul, e ela pode falar um sentido, para onde que ele está indo. Ele está indo para a Europa ou ele está vindo da Europa? Eu preciso de um sentido. Então, essas três informações, elas vão contemplar ou vão complementar a grandeza vetorial. Então, sempre que eu falo de uma grandeza vetorial, eu me refiro a três informações. O módulo, que é a intensidade, o valor, né? 900, 1000. A direção, se eu quero dizer, essa direção, então, ela pode ser uma direção horizontal, pode ser vertical, ela pode ser diagonal também. E o sentido, se ela está indo da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, isso vai me dar então a noção da direção. Isso então vai contemplar o que a gente diz sobre grandeza vetorial. A gente vai ver depois, a gente vai ter que fazer um estudo mais específico sobre grandeza vetorial. Quando a gente fala sobre grandeza vetorial, a gente se refere sempre a um vetor, a uma seta, tá? Que ela vai indicar, a seta já vai nos dizer se aquele móvel está indo para a direita, se aquele móvel está se movendo na horizontal, se aquele corpo ele está indo na vertical, se está indo de baixo para cima ou de cima para baixo. Então as setas, né? Aqui que eu estou desenhando, a gente vai dar o nome delas de vetor. Então a seta vai ser representada por um vetor. E esse vetor ele vai nos dizer essas informações. Vai nos dizer se esse móvel está indo na horizontal, na vertical, ou se ele está indo talvez na diagonal. E o sentido dele, se ele vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, isso vai formar então aí uma grandeza vetorial. Três informações: direção, sentido e módulo. Eu mato a charada e eu explico o que é uma grandeza então vetorial. Bom, falamos então sobre o conceito de grandeza física, falamos sobre grandezas fundamentais e grandezas derivadas, falamos também sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o que é os símbolos então para as grandezas físicas e como que eles são geralmente utilizados. Como eu falei antes, né, as grandezas sempre elas vão ter um símbolo, que esses símbolos vão aparecer praticamente dentro de alguma equação. Uma equação aí que vai especificar ou representar um fenômeno de uma forma quantitativa. Vocês vão ver que em cima da grandeza vetorial tem uma setinha. Isso é só para especificar que aquela grandeza é uma grandeza vetorial e que a gente precisa então tratar ela de uma forma diferente. Então, quando não tem, ela é uma grandeza escalar, como é o caso aqui do tempo, do comprimento, da área, do volume, do coeficiente de atrito, a constante elástica. Eu não coloquei todas as grandezas aqui porque ia ficar gigante, mas isso depois, cada uma que a gente for estudando especificadamente, a gente vai de uma certa forma exemplificando elas e dando então um símbolo para ela para a gente conseguir representar numa equação. Então, para que servem esses símbolos, tá? Esses símbolos eles nos auxiliam na identificação em textos ou em expressões matemáticas. Um exemplo disso, que eu coloquei aqui embaixo, foi essa equação aqui. Se vocês olharem para essa equação, vocês
só olhando para ela vocês conseguem identificar quais são as grandezas físicas que estão envolvidas nessa equação. Quais seriam essas grandezas físicas? Será que vocês conseguem aí identificar? Bom, olhando para essa equação e olhando para esse quadro, se eu olhar no lado aqui nos símbolos, eu consigo ver que o Fzinho, que está com a setinha em cima, ele está representando aqui a força. O M, ele está representando a massa. E o A, com a setinha em cima, está representando a aceleração. Isso significa que nessa expressão matemática, uma expressão da dinâmica que a gente vai buscar explorar provavelmente aí no segundo trimestre, ela fala que a força, né, está envolvida aí com a massa e com a aceleração. Então, de cara, olhando só para a equação, eu consigo fazer essa identificação. Claro que a gente pode depois especificar cada uma delas, mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é que é possível a gente fazer essa identificação conhecendo o símbolo aí de cada grandeza física. Matando então a charada aí, né, do que é símbolo para as grandezas físicas, eu vou falar agora sobre o que é as grandezas físicas e as unidades de medida. As unidades de medida, elas são uma forma como que a gente vai medir essa grandeza e vai especificar ela dentro de um padrão. Cada unidade de medida, ela serve para já nos dar indício de qual grandeza física a gente está falando. Então, eu coloquei ali um conceito que diz o seguinte, ó, a unidade de medida é uma quantidade específica de uma determinada grandeza física que serve de padrão para eventuais comparações e padronização para outras medidas. Então, as unidades de medida elas nos fornecem uma noção da quantidade daquela grandeza que a gente está falando e se não houver explícito num texto, por exemplo, de qual grandeza física que eu estou falando, através da unidade de medida eu já consigo fazer essa identificação. Então, aqui na massa, por exemplo, é comum a gente utilizar o quilograma, o deslocamento, eu utilizo o metro. Isso significa que o deslocamento também eu posso usar o metro, eu posso usar o quilômetro. Depois eu vou explicar a semelhança que tem entre eles. O tempo, né, em segundos, o tempo pode ser também em horas, pode ser em dias, meses, anos. Isso pode ser também unidades de medida de tempo, mas eu coloquei aqui de início só os segundos. A velocidade, a gente pode medir ela em metros por segundo. Tem uma unidade de comprimento aqui, de deslocamento e de tempo, mas eu posso medir também em quilômetros por hora. Tá? Posso medir em quilômetros por segundo, é possível. Tá? Isso vai depender então do fenômeno que a gente estiver analisando. Então, cada uma delas, vocês podem ver que tem uma unidade de medida que está especificando cada uma delas. Quando eu falo, por exemplo, de força, que eu tenho aqui quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, eu posso simplificar essas três grandezas aqui de uma forma que eu consiga sintetizar todas elas em uma única unidade de medida, que a gente vai explicar, eu vou explicar depois para vocês, que é o Newton. Tá? O Newton surgiu como uma unidade de medida aí, em homenagem a Isaac Newton. Então, quando a gente falar de força, é comum a gente utilizar o Newton. A energia também, quando eu tenho aqui quilograma por metro ao quadrado, por segundo ao quadrado, geralmente aparece aí joule, caloria, tá? Porque joule é uma unidade de medida que está sendo homenageado aí a um dos cientistas que fizeram um estudo muito profundo sobre o que é energia. Então, é uma forma aí de parabenizar, né, e de homenagear esses cientistas que foram fundamentais aí no desenvolvimento da ciência. Por que é importante, então, conhecer as unidades de medida? Eu coloquei 3 itens aqui que eu acho fundamentais. Tá? A unidade de medida nos indica o tipo de grandeza física. Ponto. Eu vou explicar depois o que eu estou falando sobre isso. A unidade de medida nos dá noção do tamanho e quantidade dos objetos. Veja bem, se eu pedisse para vocês assim, pessoal, na próxima aula vocês tragam uma corda de 80. Aí vocês vão ficar pensando, o professor está louco, 80 o quê?
que esse louco está falando? O que eu estou falando? Eu estou falando, né? Eu não falei a unidade de medida, então ficou implícito que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Então, daqui a pouco, um pode aparecer com uma cordinha ali de 80 gramas. O outro pode aparecer com uma cordinha de 80 quilos. Pegou do navio lá, não sei o que foi fazer. O outro vai aparecer com uma cordinha ali, um barbante de 80 centímetros. O outro pode trazer um caminhão aí com uma corda de 80 metros. Então, a grandeza física, a unidade de medida, né, ela já nos dá indício do que a gente precisa. Então, ela nos fornece quantidade. Se eu dizer para vocês assim, ó, vocês tragam na próxima aula uma corda de 80 centímetros. Então, vocês já vão ter uma noção do que eu estou pedindo. Que eu quero um pedaço de corda, não quero uma corda aí de quilômetros, né? Então, ela já nos dá essa noção e é importante que a gente utilize essas unidades de medida de forma coerente. E as unidades de medida nos indicam algumas fórmulas da física. Olha só que importante se a gente conhece as unidades de medida. Vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Quando a gente fala ali em 80 km por hora, tá? Então eu tenho quilômetros por hora. Quilômetros por hora se refere a um deslocamento, né? Eu vou representar aqui pela letra D. E a horas refere ao tempo. Então, se eu pegar isso aqui, essas unidades de medida, e substituir pelo símbolo da grandeza, eu vou chegar numa equação que me leva a isso aqui, ó. Velocidade vai ser igual à distância sobre o tempo. A partir da unidade de medida, eu já consegui formular ali uma equação matemática. Eu não preciso nem decorar. Então, quem fala aí que física é decoreba, não. Tu precisa entender algumas coisas para facilitar a tua vida. E já fica a dica. Beleza? Então, aqui já tem uma tirinha, né? Dos carinhas falando ali sobre a corda, sobre o exemplo que eu dei. O cara fala, pensei que estava em metros. Não, em centímetros. Então, a unidade de medida aí tem essa característica. E eu trouxe alguns exemplos aqui justamente relacionado a isso. Bom, um automóvel, né, de 1.400 kg, trafegando a 80 km por hora, é freado até parar. Então, o enunciado ali nos mostra algumas grandezas físicas, né, mesmo que ele não mencione elas diretamente. A unidade de medida destacada, essas unidades de medida aqui, elas estão relacionadas a qual grandeza física? Então, o quilograma, a gente sabe que ela se refere à massa, e o quilômetros por hora se refere, então, à velocidade. Só pela unidade de medida, eu já consigo identificar, então, qual grandeza física esse enunciado aí está falando. Outra situação, por exemplo, né, é essas que eu retirei aí de um site, de umas reportagens. Por exemplo, uma casa padrão normal ou médio do tipo R1 do Rio de Janeiro estava cotada em 1.823 por metro quadrado. Se o tamanho do seu projeto é de 1.000 metros, então o valor total é 182.382. 100 metros quadrados está relacionado a qual grandeza física? Está relacionado à área, né? Eu quero saber a área, então, da casa. Então, olhando para essa unidade de medida, eu já sei que eu estou me referindo à área. Outra situação aqui, ó, é essa que fala cerca de 100 metros cúbicos de concreto branco foram utilizados no piso do mole do Pontal Norte. Então, quando eu falo aqui sobre 100 metros cúbicos, né, eu estou me referindo ao volume de concreto que foi utilizado para me concretar o mole do Pontal Norte. Isso aqui é o mole lá de Camboriú, de Balneário Camboriú. E matamos então essa aula, né, pessoal? Me estendi um pouquinho aí. Mas é que, então a gente falou sobre o que é grandeza física, falamos sobre o que é grandezas fundamentais e derivadas, sobre o que é grandezas escalares e vetoriais, falamos sobre o que é símbolos para as grandezas físicas e também a gente falou sobre as grandezas físicas, né? E a importância, então, das unidades de medida. Espero que vocês tenham compreendido aí o objetivo da aula e nos vemos na sequência. Falou!